Eu gostaria que você abrisse sua palavra, a Bíblia Sagrada, em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos 5, 21. Que diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, e enquanto ele estava à beira do mar. E então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E ali estava uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. E ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem me tocou? Quem tocou em meu manto? E responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda você pergunta: Quem tocou? Mas Jesus perguntou, olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito isso. E então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia! Romper é tempo de viver o algo novo. E eu trouxe essa palavra diante do tema que me foi dado. De romper, é tempo de você romper. Para a gente poder destrinchar uma palavra, a gente tem que ir primeiro no dicionário, né? E aí, quando eu fui olhar o dicionário diz que a palavra romper é separar, despedaçar, suspender, cortar, atravessar, abrir o caminho, investir, atacar. Mas eu gostei mais do significado do romper no dicionário bíblico, que diz: dar início a algo, começar novamente. E esse tempo que o Senhor foi me dando essa palavra, foi mexendo ao meu coração sobre o texto do testemunho dessa mulher do fluxo de sangue. Nós vamos hoje encontrar algumas verdades nesse texto que fizeram essa mulher conhecer, enfrentar corajosamente a sua situação e também romper. Para quê? Para que ela pudesse viver um novo tempo na vida dela. Eu sei que, como mulheres, nós temos inúmeras adversidades. Nós temos uma forma de enxergar a vida diferente dos homens. Então eu sei também que existem muitas histórias aqui marcadas. Existem muitas situações em que o que trouxe você aqui nesse lugar não foi simplesmente porque você veio para uma conferência de mulheres. Não, é porque existe uma sede no seu coração de você realmente viver um tempo novo na sua vida. Você vê tantas pessoas espalhadas, conversando com você, parentes, amigos, e muitas vezes você vê as pessoas vivendo um novo ciclo, uma vida muito melhor do que você está vivendo, e muitas vezes a gente pergunta: por que é que eu continuo na mesma situação? Assim nós vamos observar na vida dessa mulher. A Bíblia fala dessa mulher, a Bíblia não cita o nome dela, mas a gente vê um engajamento, uma forma dela ver a situação que ela estava enfrentando e ir na última alternativa que lhe era apresentada.
Então a Bíblia nos fala sobre essa mulher. Jesus estava ali, voltando de um trabalho, deixou o barco, e ali, quando Jesus chegava, as multidões se aglomeravam. As pessoas sabiam que nele tinha uma fonte de vida, uma fonte de palavra, tinha cura, tinha libertação. Então, era óbvio que as multidões o seguiam. Se nós vivêssemos nesse tempo, com certeza, você deveria ter passado por algum evento aonde Jesus tinha estado. Porque era uma pessoa que não era qualquer pessoa. Ele era o Deus encarnado. E que dele saía muitas e muitas bênçãos e respostas. E assim essa multidão veio. Só que a Bíblia nos conta que o contexto para chegar nessa mulher, existia um homem que era chefe da sinagoga, um líder em êxito, um cara que era respeitado naquela comunidade, e que se achega até Jesus. Por quê? Porque a sua filha estava doente. E por filho nós fazemos qualquer coisa, não é verdade? Por filho a gente rompe qualquer tipo de limite geográfico. Por filho você vence qualquer tipo de vergonha para você pedir ajuda. Você rompe qualquer fila no SUS. Você rompe qualquer tipo de barreira que possa existir para você poder ver o socorro chegar no seu filho. E aquele homem chamado Jairo, ele era um homem religioso. Nós estamos falando de um fariseu, que por muitas vezes os fariseus foram aqueles que foram contra o ministério de Jesus. Mas quando a doença bateu na casa daquele homem, ele não teve outra alternativa. Se nós estamos vendo o que está acontecendo por intermédio dele, é nele que eu vou chegar. E Jairo então vence a barreira da religiosidade. Jairo então vence a barreira do seu título. Jairo então vence tudo aquilo que envolvia ser um fariseu, todos os comentários que os seus amigos religiosos tinham a respeito de Jesus. E ele fala assim: não, minha filha está enferma, ela está à beira da morte, eu vou nele. E quando ele chega em Jesus, ele faz um pedido. A Bíblia diz que primeiro ele se prostra e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as suas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Então esse homem quebra todo o paradigma de um homem religioso e líder daquela comunidade. Já chega diante de Jesus e cai por terra e implora: Senhor, minha filhinha está enferma, ela está à beira da morte, por favor, venha na minha casa. E a Bíblia fala que mesmo diante de tanta demanda, o que aconteceu aqui? Jesus diz assim: eu vou. E Jesus foi com ele. Só que Jairo não imaginava o que ia acontecer no meio do caminho. Jairo teve a atenção de Jesus. Jairo, ele teve o sim do Senhor de poder ir à tua casa e poder impor as mãos. Então existia uma fé tão grande no coração de Jairo. Ele falou assim: minha filhinha não vai morrer mais. Ele está indo. A cura está chegando na minha casa. Vamos, Jesus, vamos embora comigo. Jesus, ele era aquele que ia no nível da fé das pessoas. Jesus era aquele que entendia até mesmo a forma que as pessoas iriam crer para poder alcançar a cura. Esse Jesus é o mesmo que está aqui nessa noite. Ele é aquele que traz sobre nós o nível. Ele chega no nível da sua fé. Ele chega no nível que você crê. Ele chega, ele sabe exatamente as suas deformidades. Ele sabe exatamente aquilo que está prejudicando a sua vida. Ele sabe exatamente o que está impedindo de você romper. Ele sabe, por isso ele está aqui nessa igreja hoje, para chegar no mesmo nível da sua fé e fazer o extraordinário acontecer, para que você saia daqui livre, rompendo em fé, para a glória do nome do Senhor. Mas como eu estava dizendo,
Jairo estava naquela expectativa. Vou chegar em casa. Ai, meu Deus, a minha filha vai abrir os olhos. A minha filha vai andar. A minha filha vai poder comer novamente. Ah, gente, você imagina, meu Deus do céu, eu iria saltitando já para casa. Ele. Mas quando chegou no meio do caminho, existia uma pedra, como diz os poemas. No meio do caminho veio uma demanda mais emergente. É que nem um médico que está no SAMU, que atendeu aquele que se quebrou de moto, põe no SAMU e liga a sirene. No meio do caminho veio um acidente. Para tudo. Vamos lá prestar os primeiros socorros e chamar companheiro. Não é assim? Eu fiquei hospedada na casa de um médico de SAMU. E ele estava dizendo assim para mim: Simone, hoje essa noite foi terrível. Falei assim: sério, meu irmão, sério. Atendi uma mulher que estava parindo. Cheguei na casa dela, o neném estava lá, a cabecinha do neném aparecendo já. Coloquei ela no SAMU. Falei: vamos, minha filha, vamos, vai dar tudo certo, nós vamos chegar. Quando estava no meio da estrada, um acidente e tinha vítimas naquele lugar. Paramos o carro. Eu cheguei para ela e falei assim para o neném: meu filho, você aguente aí agora. Você aguenta mais um pouquinho que eu vou dar assistência. Foi exatamente isso que aconteceu com o Jairo. Jairo naquela pegada, naquela alegria: Jesus está indo na minha casa. Meu Deus, minha filha vai ficar curada, minha filha vai ficar livre, minha filha vai começar a andar, minha filhinha vai começar a brincar. De repente, aparece quem? A mulher que há 12 anos sangrava. Era uma hemorragia contínua. E a lei ordenava que pelo trabalho, pelo período menstrual que toda mulher passa, a lei ordenava em Números capítulo 15 que essas mulheres fossem totalmente reclusas. Elas ficavam um período de 7 dias num lugar isolado. Por quê? Por causa da saúde. O sangue, ele é uma das maiores contaminações que existem. Então, porque Deus estava ali preservando o povo, aquele povo então aquelas mulheres tinham que se isolar no seu período menstrual. Só que essa mulher não estava isolada no período menstrual. Essa mulher já estava isolada há 12 anos. Há 12 anos sangrando. Um fluxo contínuo. Hemorragia. Você sabe que o sangue menstrual é um sangue que purifica a mulher. Naquela época, minha irmã, não tinha o íntimo gel, não tinha um OB, não tinha uma fralda. Naquele tempo eram panos que estavam ali disponíveis. E aquelas mulheres usavam aqueles panos para poder conter o fluxo. Agora essa mulher já estava 12 anos nesse serviço. 12 anos. Vivendo isolada. Gastou tudo o que tinha, diz a Bíblia, para poder recorrer aos médicos, e nada lhes adiantou. Pelo contrário, ao invés de melhorar, ela piorava. Então, a demanda dela naquele momento, quando ela viu a multidão, ela falou assim: é agora. Ela nem sabia que Jairo estava no primeiro lugar da fila. Era Jairo, a senha de Jairo que já tinha sido chamada. Ela simplesmente vê aquela multidão e ela fala: é ele que está passando ali. E a Bíblia diz, a primeira atitude que ela tem, que me chama muita atenção, ela ouviu falar de Jesus. Olha aqui, a Bíblia diz no versículo 27, quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele e no meio da multidão e tocou em seu manto. Ela ouviu falar de Jesus. O que ela tinha ouvido falar de Jesus? Anteriormente nós vamos ver o relato da cura dos 10 leprosos. Talvez tenha sido isso. Mas fato é que quando ela ouviu falar de Jesus, a sua fé foi ativada. E eu digo uma coisa para você, minha irmã. Você quer ter uma fé ativada? A Bíblia diz que a nossa fé ela é ativada
quando nós ouvimos a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve da palavra de Deus, quanto mais proximidade e relacionamento você tiver com Deus, a sua fé vai estar ativada no nível master. Agora, se você está aqui nessa tarde, ouve a palavra de Deus, mas por algum encargo da sua vida, depois você se reúne com alguém que vai trazer sobre você somente lamúria, falar mal dos outros, ou que você vai ver daqui a pouco você não vai ter um lugar que você vai manter aquilo que o Senhor está falando com você nessa tarde, é como se fosse um vaso rachado. Você enche, mas daqui a pouco devagarinho vai se esvaziando. O que é que você tem ouvido nesses dias? Com quem que você tem andado por esses dias? Quantas pessoas você pode dizer, essas pessoas com quem eu ando estão ajudando a ativar a minha fé? Porque essas pessoas, elas falam exatamente aquilo que o coração de Deus deseja que eu ouça. São instrumentos de Deus para a minha vida. São pessoas que estão sendo marcadas por Deus para me ajudar nesse tempo. Eu vou dizer uma coisa para você. Escolha com quem você anda. Escolha com quem você anda. Seja uma pessoa criteriosa com quem anda com você. Porque dependendo de quem você anda, a sua fé, minha irmã, está cada vez lá embaixo. Existem pessoas que são nossos amigos queridos, sim. Mas eu preciso ter comunhão e confiança em quem anda comigo e que sempre está com a sua vida baseada na palavra de Deus. Pessoas que vão olhar para mim, pessoas amigos. Gente, eu sou uma professora que dou aula de aliança de sangue. Nós precisamos sempre fazer alianças com pessoas que vão sempre nos impulsionar a estar mais perto de Deus. É esse o critério da sua vida e da sua história. Quanto mais você caminha com gente murmuradora, fofoqueira, confuseira, a sua fé vai ficar cada vez lá embaixo. Portanto, faça uma seleção. Busque pessoas que vão te impulsionar a estar mais perto de Deus. A você ouvir, mesmo que você esteja passando por qualquer situação na sua vida, você chegue para ela e fala assim: minha amiga, o que você falou para mim agora foi uma resposta de Deus para o meu coração. Seja uma boca que jorre essa fonte. Seja uma boca que venha a ser aquela que vai construir a fé dos outros. Tem um crivo, tem uma seleção dentro do seu coração. Para quê? Para que a sua fé seja ativada. Essa mulher, não sei quem foi que ela ouviu falar de Jesus. Essa mulher que há 12 anos estava totalmente presa, desiludida, anêmica, doente, isolada, longe da família. Essa mulher, uma palavra que ela ouviu de alguém, mudou a chave da cabeça dela. Eu vou até ele. Eu vou buscar ajuda a ele. Só de ouvir falar de Jesus. Meu irmão, só de você ouvir a palavra de Deus é muito melhor do que ouvir essas músicas de dor de cotovelo. Não é verdade? Eu estava agora, minha vizinha estava ouvindo umas músicas que eu falei, a minha irmã assim, você está ouvindo as músicas? Eu falei assim, estou. Aí você vai ver o teor emocional da pessoa. Você vai ver como é que ela conduz a sua história, como é que ela conduz a sua vida. Fé desativada. Se existe fé ativada, existe fé desativada. Seja uma pessoa que selecione o que você escuta. Seja uma pessoa que saiba alimentar a sua fé. E a sua fé só vai ser alimentada ouvindo a palavra de Deus.
ouvindo pessoas que vão te impulsionar, que vão ser seus amigos de verdade. Amigo de verdade não é aquele que fica passando a mão no seu cabelo. Nossa, como seu cabelo tá lindo. A pessoa por dentro tá falando, nossa, tá horroroso. Ai, como só. Nossa, essa sua make tá linda. Tá por dentro, tá por dentro tá falando, é a viúva porcina. Aí. Nosso Deus. Olha a brega chique passando. Esteja do lado de amigos que são verdadeiros no que fala para você. Amigos que vão olhar para ti e vão dizer assim: ei, amiga, presta atenção. Esse seu comportamento não está legal. Esse jeito que você está vestindo não está bom. Olha lá, você está representando alguma coisa na igreja, não está? Então, melhore. Isso que você falou não está legal. Essa sua palavra aqui não está legal. Não cabe na boca de alguém que está falando de Deus. Tenha amigos e tenha coragem de ter esses amigos. A gente gosta de ser bajulada. A gente gosta de ser afofada, acariciada. Mas tem horas que a gente tem que ouvir verdades. Tem horas que a gente precisa ouvir pessoas verdadeiras. Sem nenhum tipo de filtro. Escolha. Essa mulher ouviu falar de Jesus. E naquele mesmo momento, a fé dela foi ativada. Nós estamos aqui passando por esse tempo agora. E por muitas vezes a nossa fé, ela é alimentada. Mas uma fé alimentada, ela vai fazer você tomar uma atitude. Uma fé ativada, ela vai fazer você tomar uma atitude. Existe a fé verdadeira, mas existe também o assentimento de fé. A fé verdadeira é aquela que você escuta e muda as circunstâncias da sua vida. Você escuta e toma uma atitude. O assentimento de fé é aquela palavra que você escuta, aí faz aquele calorzinho no coração, mas nada muda. Isso é um assentimento. Você não vai tomar atitude. Então você continua vivendo a mesma coisa. Uma fé limitada, você não consegue acreditar em mais nada. Nós estamos aqui nessa tarde, nessa noite já. Glória a Deus que eu já posso falar noite. A gente está tão acostumado a pregar de noite. Nessa noite Deus trouxe você aqui nesse lugar para ativar a sua fé. Para você sair desse assentimento de fé. Para que você saia desse lugar de comodismo que você está vivendo. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos e nada mudou na sua vida. Assentimento de fé. Mas Deus trouxe você aqui nesse lugar para Ele ativar uma fé verdadeira. E que você possa ir a esse lugar e venha virar a chave da sua vida. Tomar uma atitude e você ser liberta. Você está totalmente livre para romper qualquer barreira que se levantou contra você, e você possa então desfrutar do novo que Deus tem para a sua vida a partir de hoje. Nós estamos falando com uma igreja. Quem está aqui, no mínimo, tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda. No mínimo. Portanto, minha irmã, se com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus nos disse: vocês terão autoridade para dizer a esse monte: saia daqui e se mova para lá. Olha o tamanho, o poder que tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda vai fazer você pegar uma amoreira e dizer: lança-te para o fundo do mar, e ela te obedecerá, diz a Bíblia. Você sabe o que é um pé de amoreira? É uma planta como qualquer outra. É uma árvore como qualquer outra. Mas o contexto dessa palavra, Jesus está falando o quê? Sobre perdão. Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus fala assim: não digo 7 vezes. Eu digo 70 vezes 7. E aí Pedro, que é muito hemorrágico, né? Sanguíneo hemorrágico, ele fala o quê? Então aumenta-nos a fé.
Se 7 vezes já é difícil perdoar esse filisteu, agora o Senhor está dizendo que é 70 vezes 7? Então aumenta-nos a fé. Não é verdade isso? Jesus falou exatamente isso. Se o seu irmão pecar contra ti, e ele se arrepender, e chegar em você pedir perdão, perdoe. Não é uma vez só, 7 vezes. 7 vezes não, não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Aí você está falando, eu já diria assim, Senhor, você está me achando que eu tenho sangue de barata? Não tem condição. Aí Jesus fala dessa amoreira. O que Jesus fala da amoreira? Olha aqui, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer à amoreira, lança-te daqui para o fundo do mar, e ela lhes obedecerá. O que é essa pé de amoreira, meus irmãos? A amoreira é uma árvore como qualquer outra árvore. Ela tem folhas como qualquer outra árvore. Ela tem caule como qualquer outra árvore. Qual é a diferença dela? A raiz. A raiz dela é fina e resistente. Conhece, irmão, pé de amoreira? Não é? Não é? Ela tem a raiz firme e ela é fininha a raiz dela e resistente. Se Jesus está falando num contexto de perdoar o irmão, então ele usa a amoreira para dizer o quê? Que a falta de perdão é igual à raiz de uma amoreira. A falta de você perdoar alguém cria em você raízes fininhas, mas resistente. E o pé de amoreira, por ela ser uma raiz muito fininha e resistente, vai entrando na terra e ela vai abraçando qualquer coisa que tem embaixo da terra. Ela abraça pedaço de tronco, ela abraça pedra, ela abraça a raiz da outra árvore que está do lado dela. Por quê? Porque ela tem facilidade. Ela vai entrando, ela vai fazendo, ela vai conseguindo abraçar tudo. Assim é a falta de perdão. A falta de perdão é uma raiz de amargura que diz a Bíblia que é fina e resistente. E ela vai entrando no seu coração. Você deixa passar um dia, ela vai fincando mais ainda. E aí você deixa passar 2 dias, aí ela vai entrando mais ainda. Passa 3 dias, passa 1 mês, passa 2 anos, passa a vida toda. E ela começa a abraçar as suas emoções, ela começa a abraçar os seus sonhos, ela começa a abraçar as suas expectativas. E chega-se ao ponto de quê? Que você está totalmente enredada. Pastora, mas eu não estou sentindo em perdoar a pessoa, pastora. Ah, que fofa, sério? Mas infelizmente Jesus disse assim para mim e para você: como é que eu vou resolver isso se eu tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda? Você tem fé do tamanho de um grão de mostarda? Você vai ter poder e decisão para você falar para essa raiz de amargura que está te enlaçando a vida inteira, durante tantos anos na sua vida e na sua história: saia da minha vida hoje e lança-te no profundo mar. Esse profundo mar que a Bíblia diz é o mesmo mar onde Deus lançou os nossos pecados, que diz Isaías. É a mesma palavra no hebraico. E eu vou dizer uma coisa para você: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda nesse dia, você vai pegar essa história que está trazendo dor, essa ferida que não fecha, esse sentimento brabo que está aí tirando a sua paz, tirando a alegria, tirando o sorriso, deixando você chorosa, deixando você desanimada. Você vai tomar uma decisão hoje e dizer: lança-te daqui para onde Deus lançou os meus pecados. E aonde Ele não se lembra mais, eu também não vou me lembrar do que me fez doer e me sofrer. Tome uma decisão. Ative a sua fé nesse dia. Faça aquilo que essa mulher fez. Ouvindo falar de Jesus,
sua fé foi ativada. Faça alguma coisa com a palavra que tem caído no seu coração, minha irmã. A palavra que está caindo hoje, nessa tarde aqui, na nossa vida hoje, como mulheres, é para simplesmente você sair daqui e falar assim: não, eu preciso resolver esse caso na minha vida, eu preciso resolver esse caso na minha vida. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nessa tarde tem colocado holofortes na sua vida, holofortes no seu coração, holofortes aonde está doído, holoforte nesses quartinhos que você insiste em fechar e ninguém mais entrar, e ninguém mais nem mexer na maçaneta. O Senhor nessa tarde tem te trazido a esse lugar para trazer saúde em suas emoções, em sua vida, aonde você vai sair daqui curada, para você romper em nome de Jesus. Essa mulher, ela teve uma fé ativada ao ouvir falar de Jesus. Essa mulher, ela teve uma fé fortalecida para vencer os obstáculos. Nós estamos falando de alguém que ficou 12 anos cheio de sangue saindo dela. Sangue, sangue. Aquela mulher deveria até cheirar mal. Elas não tinham isso que nós temos hoje, chuveiro elétrico. Não tinha, minha irmã. Não tinha lencinho não, de higiene. Não tinha. Essa mulher, ela devia até cheirar mal. 12 anos. Nós sabemos que o sangue de um fluxo menstrual, ele não é, ele é fédido, ele cheira mal. Ele é impuro. Essa mulher não tinha somente o mau cheiro, mas ela tinha anemia pesada, fraca, desolada, sem nenhum tipo de expectativa de viver o dia. Mas quando ela ouviu falar, a fé dela foi ativada e o Senhor deu a ela fortalecimento para que ela pudesse vencer os obstáculos. E como é que ela venceu? Ela colocou no coração dela, ela determinou, diz a Bíblia aqui, ó, versículo 28. Porque ela pensava: se tão somente eu tocar em seu manto, eu ficarei curada. Lembra que eu falei que Jairo tinha um nível de fé? De pedir a Jesus de ir na sua casa para que a sua filha fosse curada? O nível de fé dessa mulher era: se eu tão somente tocar na orla dos vestidos dele, eu ficarei curada. O que era esse manto? O que era esse vestido? Esse manto que a Bíblia Sagrada diz que Jesus estava usando nesse dia, nesse tempo. Eu trouxe. É o talite. Esse é o talite. Que é uma vestimenta em que os judeus, os homens, eles usavam dessa maneira. Usam ainda, né? Dessa maneira aqui, ó. Nós estamos falando de um manto que se chama talite, que dentro de uma tradução vai se chamar de quarto. Vai ter um significado que vai trazer como quarto. Mostrando o quê? Que quando eles orassem, eles tinham que cobrir a cabeça. Uma cabeça para poder falar com Deus. Era uma reverência. E esse talite Jesus usava também. Era uma peça de roupa muito comum dos judeus usarem. E esse talite, eu estou usando o talite cropped. Ele é moderninho. Mas o talite que os judeus usavam de uma forma tradicional, eles eram mais compridinhos. Eles chegavam um pouquinho abaixo do joelho. Minha cunhada, você segura a onda aí, porque eu tenho que pregar sério. E aí, eles usavam, e esse cropped, oh, misericórdia, está amarrado, Jesus. E esse talite tem uma borda, uma orla, aonde tem essas franjas. E essas franjas se chamam tzitzit. Nessas franjas, principalmente nas que estão na sua ponta, vão ter 8 barbantes. Cada barbante desse
significava o sentimento de cada pessoa. Aquilo que elas sentiam. Isso aqui, meus irmãos, era os sentidos da pessoa. Nós temos 5 sentidos, não é isso? Não é isso? O que é? Olfato, visão, paladar, audição e tato. Só que para os judeus não são 5 sentidos, são 8 sentidos. Além do que nós temos, que é visão, olfato, paladar, visão, tato e audição. Me ajudem se eu esquecer algum, tá? Eles acrescentaram mais 3. Para nós são 5, para eles são 8. Os 3 que eles adicionaram eram os pés, o coração e os órgãos genitais. Eles acreditavam que eram 8 sentidos que nos aproximava de Deus ou que iria nos desviar da presença de Deus. Vocês entenderam? 8 sentidos. Ou te aproxima ou te afasta. São tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, que nos faz um ser humano que somos, ok? Muito bem. 8 barbantes, que estão amarrados em 5 outros nós. O que quer dizer esses 5 outros nós? Os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então o judeu, tudo neles tem um símbolo. O judeu entendia que todos os seus sentidos teriam que estar amarrados na palavra de Deus. Todos os seus sentidos, tudo que ele era, deveria estar amarrado junto da palavra. Para quê? Para que os meus sentidos não venham me afastar de Deus. Então, esse tizi-tizi simbolizava que tudo que a pessoa era estava totalmente preso na palavra. E aí chegamos nesse contexto, onde Jesus estava passando no meio da multidão. E aquela mulher, ela diz o quê? Se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Então essa mulher, ela recebe uma palavra, a sua fé é ativada, e ela começa então a ficar fortalecida por aquilo que ela escutou. E ela então tem uma meta, ela tem uma determinação: se eu tão somente tocar, eu serei curada. Jesus passando pela multidão, ela olha para o manto de Jesus, e a Bíblia diz que ela vai com muito sacrifício, talvez ali engatinhando entre a multidão, porque se ela aparecesse ali, ela iria ser expulsa do meio deles. Ela não era bem-vinda. Então ela vai vencendo a multidão, ela vai vencendo os obstáculos. E a Bíblia diz que ela vai lá e toca em Jesus. Ela toca nessa franja. Ela toca nesse tizi-tizi, aonde estão amarrados todos os sentidos. E nós estamos falando de um manto de quem? De Jesus, não é? E aí nós vamos entender o que acontece logo depois. A Bíblia diz que imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Minhas irmãs, ela simplesmente determinou, aconteceu o que ela determinou, e na mesma hora ela resolveu tocar em Jesus, e ela se sentiu imediatamente curada. E aí, tudo bem, glória a Deus e aleluia. Ela já viu que ela tinha sido curada, ela saiu pela tangente e foi viver a vida dela. Não, aqui a Bíblia diz que no mesmo instante, Jesus percebeu que dele tinha saído poder. Por quê? Porque ela não tocou num pedaço de pano. Ela não tocou numa barra de vestido. Ela tocou em tudo aquilo que ele era.
A fé dela foi tão imensa que ela chega em Jesus, ela fala assim: eu vou tocar nessa orla, aonde está tudo que ele é, amarrado por essa palavra. Então ela vai ali, ela toca nele, e ela sente a cura, e ao mesmo tempo Jesus sente que alguém tocou nele. Impossível você descobrir quem te tocou. A mesma coisa aconteceu com o discípulo. Ele virou para trás, Jesus falou assim: alguém me tocou. Ei, alguém me tocou. Não, alguém me tocou. Quem foi que me tocou? O que aconteceu? O que me tocou? O discípulo falou assim: não, Jesus, o senhor está de brincadeira. Não, o senhor está de brincadeira. O senhor está querendo... Ó, aqui, ó, Jairo está na fila. A senha dele já foi cantada. Senhor, tem uma demanda para o senhor responder. Jesus falou assim: não, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Você sabe por quê? Aquela mulher não tocou simplesmente num pedaço de pano, e ela não tocou simplesmente num pedaço de pano de um homem comum. Ela tocou num pedaço de pano que era de alguém que não só tinha os seus sentidos amarrados pela palavra. Ela tocou no manto de alguém que tinha os seus sentidos amarrados totalmente em quem ele era. Porque a Bíblia diz que ele era o verbo vivo que desceu do céu. Ele era a palavra materializada. Por isso aquela mulher, ela toca com tanta fé naquele manto, com tanta fé naquela orla, que Jesus sente a virtude, o poder que ele mesmo era, ser tocado por alguém. Por esse motivo ele para tudo e ele resolve então dar assistência a essa mulher que tocou no Verbo encarnado, naquele que era tudo o que a palavra de Deus já tinha falado dele desde Gênesis capítulo 3. A Bíblia diz que Deus já tinha imolado o cordeiro antes da fundação do mundo. Portanto, nós estamos falando de alguém que não era um homem que só tinha autoridade por enfermidades. Não, a Bíblia diz que ele é a palavra. E essa mulher, ela toca no Senhor, trazendo sobre si a cura, mas também aproximando mais ela de Jesus. Por quê? Porque na verdade ela achava que ela só iria ser curada e viver uma vida normal. Mas não era isso. Jesus não quer só nos curar. Jesus não quer só mudar esse lado ruim da sua vida. Jesus só não quer que você saia daqui curada, liberta, transformada. Jesus quer ter um relacionamento com você. Jesus quer ativar em você o desejo de você falar com Ele toda hora, todo tempo. Jesus quer ativar em você o desejo de você colocar os seus planos, os seus desejos, as suas emoções, os seus sentidos totalmente na presença dEle. Minha irmã, não existe um Deus como esse, que se importa com o tempo que eu entro no meu quarto e falo com Ele em secreto. E a Bíblia diz que em secreto Ele me responderá e me recompensará. Ele deseja que eu e você venhamos a ativar esse relacionamento. Por isso Ele pergunta: quem foi? Quem foi? Qual é essa mulher? Quem foi essa pessoa que teve um tamanho de fé como esse, de mexer com tudo que eu sou? Oh Jesus, Deus tem desejo de nos ouvir, falar com Ele, com tudo que somos, com tudo que somos, com toda a tranqueira que temos, com todas as emoções que temos, de chegar diante de Jesus e não ter tempo de pressa para sair, em falar com Ele. Tempo de qualidade. Você quer ter tempo de qualidade? Você precisa de tempo de qualidade de pessoas. Como é ruim você falar com alguém e as pessoas estão aqui. Tá, peraí, deixa eu só um minutinho, deixa eu resolver isso aqui. Peraí, opa, sim, não, eu só tô aqui falando com alguém, mas 5 minutos eu já tô aí já, viu? Nós queremos tempo de qualidade das pessoas e Deus também quer o seu tempo de qualidade para com Ele, de você chegar diante dEle, não com essa tua boca de só pedir,
mas de você ter um tempo de qualidade, de você chegar diante dele e falar: Senhor, como é bom, Jesus, como é bom te louvar, Senhor. Como é bom, Senhor Deus, estar na sua presença. Como é bom. Quem seria eu se o Senhor não estivesse comigo? Quem seria a minha vida? Como seria a minha família se o Senhor não estivesse comigo? Se você não tem palavras para dizer, louve. Comece a louvar ao Senhor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Você precisa se satisfazer na presença do seu Deus. Você precisa encontrar esse ponto de comunhão com Ele, de que você vai ter prazer de estar na presença do Senhor, sem ter tempo, sem você estar medindo as coisas, sem o celular ser melhor do que a presença de Deus, sem você estar numa Netflix, numa série e achar que aquilo é o teu padrão de satisfação. Não é! Teu padrão de satisfação é você encontrar esse lugar de plenitude na presença de Deus. O teu padrão de satisfação e plenitude não está em pessoas, não está em novos relacionamentos, não está em você ganhar seus prêmios em dinheiro, em ser reconhecido de forma profissional, não. A forma que você vai se sentir plena é você estar nesse lugar de comunhão, aonde você terá somente satisfação na presença de Deus. Por isso ele disse: busque em primeiro lugar o meu reino. Busque em primeiro lugar o meu reino. E todas as demais coisas. O que são as demais coisas? O que você acha que é satisfação para você? Busque em primeiro lugar a minha presença. Quando você sentir plenitude na minha presença, você vai entender que as demais coisas vão acontecendo naturalmente. Naturalmente. Sabe por quê? Porque você vai entregar tudo aquilo que você quer. Todos os seus desejos, tudo aquilo que você sonha, você vai entregar nas mãos do Senhor. E Ele vai fazer completamente da forma que Ele quiser. Essa mulher teve uma fé ativada por ela ter ouvido a voz de Jesus. Essa mulher teve uma fé fortalecida para vencer os obstáculos. E eu termino a minha palavra dizendo: essa fé ativada faz você romper aquilo que está deixando você paralisada. Amém? A Bíblia diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se espera. A fé, ela é o firme fundamento. A tua casa só vai estar firme se a sua fé estiver firme. A sua vida só vai estar firme se você abalizar essa fé numa rocha. Jesus mesmo disse que existem duas formas de você construir a sua vida, a sua fé: ou na rocha ou na areia. Se você decidir fazer tudo isso nas suas emoções, vai ser sobre a areia. Uma hora vai vir a chuva, vai vir as tempestades, vai vir o dia mau e a sua casa vai ruir. Mas se você constrói a sua fé numa rocha, vai vir o que for, o tornado que vier, você vai ter a sua casa totalmente intacta, inabalável, como diz Paulo na armadura de Deus ali em Efésios 6. Para você viver o dia mau e estar inabalável. Eu sou filha de um construtor. Meu pai construiu diversos edifícios, diversos. E ele falava assim para mim, quando ele construiu o último edifício que ele fez na vida dele, ele está aposentado hoje. Ele construiu um edifício de frente à Praia de Santos, que é hoje um cartão postal da cidade, 35 andares para cima. E eu disse para ele assim: pai, para ter 35 andares para cima, quanto tem lá embaixo de fundamento?
Aí ele assim, eu falei assim, esse prédio não vai cair não? Nós estamos falando de uma areia fofa, arenosa, que é areia de praia, um mar à frente, pai. Essa areia, esse prédio não pode cair? Meu pai falou assim, esse prédio nunca vai cair. Por quê? Porque eu sei o que está lá embaixo. Se tem 35 andares de prédio construído para cima, do chão até em cima, minha filha, para a parte de baixo, existem mais ou menos 30 andares de edificação. 30 andares. Pode vir terremoto, o negócio não vai nem balançar. 30 andares. E eu vou dizer uma coisa para você. Vigiemos como é que nós estamos construindo o nosso edifício, a nossa vida, a nossa história. Porque muitas vezes a gente quer viver na aparência, quer ser um prédio tão vistoso. A gente quer que as pessoas vejam em nós que estamos vencendo na vida. A gente quer que as pessoas vejam em nós que nós somos, eu sou a mulher do momento, eu estou bem em tal área da minha vida. Olha a minha família, olha o carro que eu conquistei, olha a casa que eu comprei. Isso tudo vai ruir, minha irmã. Esteja preocupada em fazer os seus alicerces aonde ninguém vê. Porque escavar alicerce, nós estamos falando de um lugar aonde ninguém vê o que você está estabelecendo na sua vida. Nem pastor, nem mulher de pastor, nem amigo, nem família, nem coleguinhas, nem pessoa do serviço. Ninguém vê o quanto você chora, ninguém vê o quanto você fica no quarto, ninguém vê o que você pensa quando você deita a tua cabeça no travesseiro. São as escavações que nós vamos fazendo, nós vamos tirando muitas coisas. E meu pai falou assim, outra coisa, só se derrama concreto quando aquele aparelho que vai aspirando e vai puxando a areia, aspira, puxa a areia. Enquanto aspira e puxa a areia, não chegou o momento de descer concreto. Quando você aspira e você escuta, nós encontramos a rocha. Aí agora sim pode descer concreto. Qualquer edifício que não venha cair será aquele edifício que não tem medo do tempo e da escavação. Não tem tempo de poder querer mostrar quem é. Simplesmente está querendo escavar, porque ela quer construir a sua vida na rocha. Ela quer realmente viver uma vida com Deus. O que importa é o seu tempo de comunhão com Deus. O que importa é estar aprendendo da palavra. O que importa é eu estar envolvida de forma sadia no reino de Deus. Estou escavando, eu estou escavando, eu estou escavando. Na hora certa, quando Deus vê que as tuas escavações já estão na rocha, Ele sopra o seu nome. E você vive um tempo de romper ministerial, de romper profissional. Pastora, não é possível, ninguém está vendo que eu tenho a voz bonita. Pastora, não é possível, ninguém vê que eu tenho uma palavra. Pastora, eu estou fazendo sermão. Vai fazendo, vai escavando. Vai escavando até você encontrar a rocha. Deixa guardadinho, porque chegará um momento em que Deus vai soprar. Deus vai soprar o seu nome. E Ele tem esse tempo certo para você viver esse romper de Deus na sua vida e na sua história. Amém, irmãs? Amém? Quem está preparado aqui para romper e viver o tempo novo de Deus para a sua vida? Minhas irmãs, não me chamem para poder falar palavras de... Não, a gente vai na profundidade daquilo que vai edificar o seu edifício. Porque a nossa intenção é que essa palavra possa sair daqui, encontrar uma terra boa no seu coração. E você viver essa ativação de Deus na sua vida e na sua história. E você viver um tempo novo de Deus com a sua família, com os seus relacionamentos, de forma em que a sua casa não vai cair. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Que você
não se preocupasse com ninguém que aqui está. Com ninguém que aqui está. Ele está aqui nesse lugar. E Ele trouxe você aqui porque Ele sabe o que você está vivendo. Ele entende o seu coração. A Bíblia diz, no Salmo 121, versículo 1: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se Deus é poderoso para criar céus e terra, Ele é poderoso para transformar a sua história hoje. Ele é poderoso para fazer tudo novo de novo. Eu não sei quais são as paralisias da sua vida. Eu não sei aquilo que fez você parar no meio do tempo. Você está vendo fulano, ciclano, desenvolvendo, conquistando, ganhando, comprando, negociando. E parece que você olha para as pessoas e fala assim: e eu, Senhor? Eu fiquei aqui, eu sou tua serva, eu dizimo, eu oro, eu jejuo, eu leio a tua palavra, Senhor. O que está acontecendo? Eu digo para você, Deus está aqui nesse lugar para ativar você a uma fé sobrenatural. Arranque toda a raiz que está te impedindo de crescer. Arranque toda a raiz dessa moreira que está enredando o seu coração. Não adianta você carregar isso para o resto da sua vida. Não adianta você carregar a dor. Às vezes a pessoa nem sabe o que você está sofrendo. As pessoas não estão nem sentindo o que você está sentindo. Então deixa isso agora aos pés de Jesus. Diga uma palavra: saia do meu coração agora e vá para o profundo mar. E você vai viver um tempo de liberdade na presença de Deus. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, eu quero ministrar sobre o seu coração. E eu não sei se você quer, mas eu quero que você se sinta na liberdade. Se você quiser vir aqui à frente, pastora, pode? Pode, pastora. Se você quiser que você venha aqui à frente, que a gente vai orar, vai ministrar sobre o seu coração, sobre a sua vida. Nós vamos juntas em fé. Vamos, gente, vamos movimentar. A mulher gosta de movimento aqui. Vamos movimentar, vamos sair desse lugar de paralisia. Oh, Jesus, só Deus conhece quem você é. Eu não sei quem você é. Eu não sei de onde você veio. Eu não sei o que te paralisou. Eu não sei a dor que você carrega. Eu só sei que Jesus passa nesse lugar, nessa noite. Portanto, ative o seu coração agora e diga: Senhor, se eu tão somente tocar nas suas vestes, Senhor, eu serei curada. Deseje a cura, deseje a cura, deseje ser liberta, deseje o novo de Deus para a sua vida, deseje viver um tempo de Deus. Deus quer derramar um tempo novo na sua história, na sua vida. Então, deseje isso que Deus quer fazer. Oh, xerabarabassore candadarabas, recandad xerarabassore candadarabashere candarabas, riba sobe candarabashere candarabas. Oh, Jesus, radebashere comadabassore andarabas. Oh, Deus, sonda os nossos corações nessa noite, Senhor. Você pode até pensar que você ficou com o lado ruim da história, diz o Senhor. Você pode até pensar que você ficou com o lado ruim da história, mas assim diz o Senhor para a sua vida: é tempo de eu modelar você, para eu derramar uma unção sobre a sua vida que você nunca experimentou. Oh, Senhor, tira-nos do lugar de comodismo. Tira-nos, Senhor, do lugar, Senhor Deus, aonde o sofrimento lateja. Que nessa noite o Senhor venha passar com uma unção sobrenatural sobre a vida de cada uma dessas mulheres, cada uma dessas histórias, cada uma delas, Senhor, cada uma, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor conhece, Deus,
o coração de cada uma. E em nome de Jesus eu declaro vida, eu declaro vida, eu declaro vida, eu declaro libertação, eu declaro sobre a sua vida um tempo novo, eu declaro sobre a sua vida um tempo de romper. Existe uma estrada nova, existe um tempo de Deus para a sua vida, existe um planejamento de Deus perfeito para você viver, perfeito, um tempo de cura, um tempo de saúde, um tempo de emoções equilibradas. Chega de síndrome do pânico, chega de depressão, chega de choro desnecessário. O Senhor vai derramar sobre a sua vida e sobre o seu coração nessa noite tempo de alegria, vestes novas, vestes novas, vestes novas. Vestes de poder, vestes de louvor. A sua dor não vai te matar. A sua dor vai ser um remédio para todos aqueles que Deus aproximar sobre a sua vida. A sua dor vai ser um testemunho poderoso em sua história, na sua família. Existem dores que marcam, mas essas marcas Deus vai usar para transformar aqueles que estão ao seu redor. Em nome de Jesus, Deus, eu selo essa palavra. Eu coloco, Senhor, a vida dessas mulheres que vieram aqui nesse altar com sede de cura, com sede de transformação. Aonde eu não posso, Senhor, o Senhor pode. Aliás, eu não posso é nada, só o Senhor pode todas as coisas. Então, Senhor, vai agindo de uma maneira carinhosa na vida das suas filhas. Vai agindo, Senhor, com bênção. Vai agindo, Senhor, com ousadia. Vai agindo com poder. Tira as travas dessas bocas, Senhor. Tira as travas dessas bocas, Senhor. Ajuda, Deus, elas virem a viver o melhor tempo da sua vida. Se prepara, minha irmã. Você vai viver o melhor tempo da sua história. Se prepara. Deus vai equipar você para viver o melhor tempo da sua vida. Essa dor não vai te incomodar mais. Essa enfermidade não vai te incomodar mais. Porque Deus está transformando tudo isso num poderoso testemunho para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Quem crê, diz um glória a Deus bem alto. E aplauda Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor. Meu Deus, obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Aleluia. Recebe Jesus. Recebe, Jesus, a nossa alegria. Recebe essas palmas de mulheres transformadas. Receba, Jesus, porque nós estamos prontas para viver um tempo novo. Uma nova história escrita pela mão de Deus. Aleluia, aleluia. Avivamento nessa casa, avivamento em nossas vidas, avivamento, avivamento. Chama acesa, lamparina cheia de azeite. Nossa vida não será mais a mesma. Aleluia, aleluia. Para você, minha irmã, contagiar a tua irmã que está do lado, dê um abraço bem forte nela. Dê um abraço, não deixa ninguém sozinho não. Dê um abraço e diga: nós estamos prontas para viver o novo de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus.